Bom, então boa noite a todos. Nós precisamos conversar um pouco, sobre alguns exemplos, que nos ensinam muito. Felizmente nós temos vários exemplos, não só na história do Espiritismo, como nós mesmos conhecemos, a nossa família, conhecemos da história em geral, várias pessoas que deixaram grandes exemplos de comportamento, e grandes ensinamentos. E é importante, em primeiro lugar, reconhecer, que nós só começamos a crescer quando nós aceitamos que é preciso aprender. Esse é o primeiro passo. Se eu não reconhecer que eu preciso aprender, que eu preciso mudar, eu não começo a crescer. Então nós vamos voltar um pouco e pensar algumas pessoas que deixaram grandes mensagens para a gente e que nos ensinaram uma forma de crescer, e uma forma de aprender. Eu queria citar primeiro, com certeza todos já ouviram falar, todos conhecem um pouco, o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, que nasceu no Ceará, que foi para o Rio de Janeiro na década de 1850, se formou em medicina e desde que terminou o curso começou a atender as pessoas gratuitamente. Visitava as comunidades carentes e atendia as pessoas que mais necessitavam de forma gratuita como médico. Foi eleito vereador pela cidade do Rio, depois foi deputado, dedicou mais de 20 anos da vida dele à vida pública, ao exercício dessas funções políticas e públicas, e fez grandes construções enquanto estava nessas funções. Construiu, por exemplo, companhias de ferro, de estradas de ferro no Rio de Janeiro. Atuou, por exemplo, defendendo a causa da abolição da escravatura. Publicou, inclusive, textos em jornais, escreveu um livro sobre como abolir a escravidão no Brasil. Foi muito atuante em todos os sentidos, na imprensa, por exemplo, escrevendo sobre temas importantes. Fora essa vida pública e política, sempre manteve os atendimentos médicos, nunca deixou de atender as pessoas carentes, mesmo exercendo funções importantes de relevância. Além de tudo isso, um pouco posteriormente, quando se tornou um líder do movimento espírita, escreveu vários livros sobre a doutrina espírita, escreveu romances de divulgação, escreveu estudos sobre a própria doutrina. Nos núcleos espíritas que liderou, inseriu, por exemplo, o estudo metódico da obra de Kardec. Então, toda semana, estudavam o Livro dos Espíritos, por exemplo. Ele mesmo organizava o estudo, e era um estudo aberto ao público, então as pessoas iam assistir às palestras que ele fazia sobre o Livro dos Espíritos, os estudos que ele fazia. Quando, por exemplo, houve a proclamação da República, em 1889, no Código Penal brasileiro, o espiritismo era considerado um crime. Havia uma cláusula que condenava as práticas espíritas. E foi Bezerra de Menezes, junto com Dias da Cruz e outros grandes nomes da época, que lutaram para que essa cláusula fosse derrubada. Mostraram que o espiritismo não tinha nada de criminoso, muito pelo contrário. Era uma obra que tentava construir e não destruir. E conseguiram alterar essa visão. Então foi um homem que conseguiu dedicar praticamente a vida inteira à construção, como nós percebemos. Se ele fez isso no Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, em São Paulo, o exemplo de uma grande educadora, que talvez todos já tenham ouvido falar também, que nasceu no Rio, mas foi para São Paulo, já era professora desde muito cedo com a mãe. A partir de 1901, mais ou menos, ela fundou uma associação feminina. E com essa associação feminina beneficente, começou um grande trabalho de construção social, que é difícil até de resumir, mas em resumo, foram aproximadamente 30 escolas fundadas em São Paulo, capital, para atender crianças pobres da cidade de São Paulo. Mais escolas fundadas em outras cidades, em outros estados. Mais um liceu feminino que ela fundou, para que as mulheres fossem até esse liceu, recebessem uma formação, se tornassem professoras, e então pudessem auxiliar nas escolas que já tinham sido fundadas. Creches, por exemplo, para recolher crianças órfãs, mães abandonadas. Da mesma forma, albergues, para que as crianças ficassem enquanto as mães trabalhassem. Lar para idosos. 2 revistas femininas,
que eram circuladas mensalmente e continham instruções, eram educacionais para as mulheres. E tem, inclusive, uma espécie de cartilha educativa que circulava mensalmente também, que tinha mais ou menos 6.000 cópias todo mês e que ia gratuitamente para todas as escolas para instruir as crianças. Em resumo, tentando sintetizar, foram mais ou menos 70 instituições fundadas por essa mulher. 70 instituições fundadas por ela, supervisionadas por ela, coordenadas diretamente por ela. É muito, não é? Sem dúvida, uma pessoa que soube construir o sentido social. Outro exemplo que nós podemos pensar, agora em Minas Gerais, é Eurípides Barçanufo, por exemplo. Eurípides Barçanufo, não sei se todos já escutaram. A cidade de Sacramento, onde ele vivia, uma cidade pequena, uma cidade com poucos recursos, pouca estrutura. Ele fundou uma escola na cidade, e ele mesmo era o professor de praticamente todas as disciplinas. Ele fundou o primeiro jornal, não só da cidade como da região, e ele mesmo escrevia todos os textos praticamente do jornal. Depois, quando se tornou espírita, ele fundou um grupo espírita na cidade. Dentro desse grupo, ele fundou uma outra escola, onde ele mesmo educava. Além disso, fundou uma farmácia dentro do próprio centro e passou a realizar atendimentos, sob a orientação de uma equipe espiritual, atendimentos médicos à comunidade. Esses atendimentos médicos que ele realizava eram tão intensos que os biógrafos dizem que existiram aproximadamente 20 pensões na cidade de Sacramento. Mais ou menos 20 pensões. Para dar conta do número de pessoas que iam até lá para receber o atendimento de Eurípides Barçanufo, na cidade. Tudo gratuito, os medicamentos ele doava de forma gratuita, pela farmácia que ele mesmo tinha fundado, e que ele mesmo administrava. Ele foi também vereador pela cidade de Sacramento, e como vereador ele trouxe a luz elétrica, o bonde elétrico, a água encanada, o cemitério público, que não tinha na cidade, ele criou um cemitério público. Então percebam que foi uma outra pessoa que nos deixa um exemplo fantástico de obra social. Né? Não só uma obra social, uma obra cultural, uma obra moral. Nós precisamos olhar para essas pessoas, para esses grandes exemplos, e tentar extrair deles alguns núcleos comuns, né? Algumas características que são comuns a eles. Portanto, características principais que fizeram com que eles conseguissem realizar tanto. Né? E, quem sabe, nós pudéssemos apontar que todos eles tinham, sem dúvida, autonomia de pensamento. Essa é uma característica fundamental. Todos eles foram altamente criticados, atacados na época, não só na imprensa, como por outros grupos, enfim, foram muito criticados. Mas como tinham autonomia de pensamento e autonomia de ação, continuaram sendo livres, continuaram realizando aquilo que acreditavam. Podemos perceber também que todos eles tinham, sem dúvida, uma profunda consciência de fraternidade. Mas percebam que a obra de todos eles é dedicada ao outro, né? Dedicada a uma construção para a humanidade. Então tinha uma consciência profunda de fraternidade. Podemos perceber também que todos eles tinham objetivos. Nenhum deles estava solto, perdido, desiludido, muito pelo contrário. Todos eles tinham, de forma muito clara, objetivos de vida. E lutaram para alcançar esses objetivos. Portanto, todos tinham, sem dúvida, um projeto de vida. E tinham lucidez quanto a esse projeto de vida. Podemos apontar também uma outra característica importante. Todos eles tinham prontidão. Percebam como o que era preciso fazer, eles fizeram. Era preciso conversar com as pessoas, eles conversaram. Era preciso escrever, eles escreviam. Era preciso atender as pessoas, eles atendiam. Eles tinham uma prontidão para realizar aquilo que era necessário. E é importante que seja ressaltado. A prontidão deles era para o presente.
Eles estavam prontos para o presente. No momento em que eles viviam, no contexto em que eles viviam, o que era necessário, era necessário. Então eles estavam prontos para fazer. E fizeram, no presente deles. Essa é uma característica extremamente importante. Percebo que todos eles, através da educação e através da caridade, fizeram um grande trabalho de construção. E isso é importante. Através da educação e através da força da caridade. Fizeram um grande trabalho. E esse trabalho que fizeram era voltado para mudar o social, mudar o cultural e, principalmente, podemos afirmar, era um trabalho que pretendia mudar o moral, o contexto moral do período em que eles viviam. E, sem dúvida, foram muito bem sucedidos nesse trabalho. Nós temos que apontar também que todos eles, todos os três, passaram por situações muito desafiadoras. Nós não podemos nos iludir e achar que tudo isso que eles realizaram foi realizado de forma fácil. Não foi assim. Todos eles passaram por grandes desafios como nós passamos, e grandes dores. Vamos pensar, por exemplo, no Bezerra de Menezes, que na década de 1860, quando já era vereador, a esposa dele morre de forma repentina. Ela faleceu. Ela desencarnou de forma repentina. E eles tinham 2 filhos. Será que foi fácil para o Bezerra de Menezes cuidar dos 2 filhos sozinho, criar os 2 filhos sozinho, ao mesmo tempo exercer a função de vereador e fazer um grande trabalho público e político, e ao mesmo tempo continuar realizando os atendimentos médicos que realizava, gratuitos, com a comunidade carente? Será que foi fácil para ele? Será que não foi um grande momento de dor para ele? Será que não foi um grande desafio que hoje nós conseguimos observar foi superado? Foi muito bem superado por ele. Vamos pensar, por exemplo, no Eurípides Barçanufo, que eu já citei. Quando fundou esse centro, em Sacramento, esse grupo espírita, ele tinha 25 anos de idade. Será que foi fácil para ele, com 25 anos de idade, fundar o grupo, fundar a farmácia, fundar a escola, ser o professor da escola, administrar a farmácia e, principalmente, atender todas aquelas pessoas, as várias pessoas que passavam, todas as semanas, para receber um atendimento médico por parte dele? É claro que não foi fácil. É claro que foi um grande desafio. É claro que foi um período difícil. E é claro que ele passou, por exemplo, por rejeição. É claro que ele sofreu críticas. Mas, felizmente para todos nós, ele superou os desafios e realizou o trabalho que achava que deveria realizar. E assim foi feito. Em São Paulo, por exemplo, nós podemos imaginar o desafio que não foi para uma mulher fundar essas 70 instituições que eu mencionei, conseguir recursos para essas 70 instituições. Hoje nós podemos dizer que a sociedade ainda é machista. Em 1900, como será que era? Em 1910, período em que ela atuava. Será que foi fácil realizar tudo o que realizou frente a tantas críticas e frente a uma sociedade ainda tão machista? Mas conseguiu realizar. Realizou, superou os desafios, superou as dores. Na década de 1910 teve uma epidemia de gripe no Brasil. Será que foi fácil administrar, por exemplo, todos os idosos, todas as crianças, todas as mães que pertenciam às instituições que ela havia fundado? Será que foi fácil cuidar dessas pessoas? Claro que não foi fácil. Mas foi feito, foi realizado. Um outro ponto comum que nós precisamos avaliar nesses exemplos é a própria doutrina espírita. Percebam que essas 3 pessoas que foram citadas, elas não usaram a doutrina espírita para ilusões. A doutrina espírita não foi para elas uma ferramenta de ilusões.
Elas não estavam preocupadas com quem eles haviam sido nas outras reencarnações, ou para onde eles iriam depois que desencarnassem. Essa não era a preocupação deles. Eles estavam preocupados com o presente. A doutrina espírita, para essas pessoas que eu citei, foi uma grande base de ideias e de valores que impulsionou todos eles a um grande trabalho de construção. Portanto, a doutrina foi uma base para a construção, para o trabalho e para a força da educação e para a força da caridade. Não foi ferramenta de ilusões. E esse é um cuidado que todos nós devemos ter. A doutrina espírita ela não serve para gerar distrações. Não serve para que nós fiquemos o tempo todo transferindo as nossas responsabilidades para espíritos encarnados ou outro tipo de situação. A doutrina ela tem um propósito muito claro: a evolução, o crescimento, através de valores fundamentais. Através da consciência, portanto, da caridade, por exemplo, do exercício do bem, da proposta de transformação, da proposta de construção social, cultural, moral, como foi dito. E felizmente, quando nós olhamos para essas pessoas, percebemos que assim eles pensavam. E assim eles fizeram. A doutrina foi sempre para eles lúcida. Porque eles foram pessoas lúcidas. E esse é um outro ponto que nós devemos aprender com essas pessoas. Lucidez. Foram lúcidos. Lúcidos para conseguir, por exemplo, avaliar o contexto em que viviam. Avaliaram o contexto. Sabiam dizer o que era aquela realidade em que eles viviam. Como era o mundo em que eles estavam vivendo. Portanto, sabiam como reagir a esse mundo. Portanto, souberam participar da mudança deste mundo. Mas foi preciso para isso, primeiro, lucidez. Total lucidez. Lucidez em suas vidas e lucidez na forma de avaliar, por exemplo, a doutrina espírita. Há uma frase do Antônio Green, que é um espírito que constitui mensagens aqui, que ele se refere exatamente a isso. Ele diz assim: todos nós devemos viver as problemáticas do nosso tempo. O que isso significa? Significa que, se nós estamos aqui encarnados, hoje, 2015, nós temos o dever, nós temos, digamos, a obrigação de viver tudo aquilo que constitui, nesse momento, a realidade, incluindo todos os seus problemas. Viver esses problemas significa reagir aos problemas, não aceitá-los, simplesmente. Então, por exemplo, todos nós chegamos à conclusão de que falta paz no mundo. Chegamos a essa conclusão. Estamos num momento um pouco instável, falta uma consciência de paz no mundo. O mínimo que eu posso fazer, consciente deste problema, é mudar, por exemplo, o meu comportamento e ser uma pessoa pacífica. Nós não precisamos construir escolas, creches, orfanatos, se tornar vereador, se tornar deputado, publicar livros, publicar textos de jornais. Se fizéssemos isso, seria muito bom. Se fizermos, será muito bom. Mas não é necessário fazer isso. Basta, por exemplo, mudar o comportamento. Esse é o mínimo. Basta, por exemplo, assumir aqueles valores que eu considero relevantes. Citei um agora, a paz. Então eu considero que a paz é relevante. Então eu tenho a obrigação, na forma de falar, na forma de agir, ser pacífico. Eu tenho a obrigação de assumir a paz como um valor que eu represento, que eu sou, portanto. Quem sabe mudando esse comportamento eu já começo a responder a essa problemática do tempo em que eu vivo. Quem sabe eu já comece a ser
a solução para o problema. Há um filósofo muito conhecido, um alemão, chamado Kant, Immanuel Kant, que fala também exatamente sobre isso. Devem conhecer a frase em que ele diz que nós deveríamos pensar o nosso comportamento como se ele pudesse se tornar lei universal. Vejam a força dessa frase. Eu tenho que pensar o meu comportamento como se ele pudesse se tornar uma lei universal. E aí fica a pergunta: o meu comportamento poderia se tornar uma lei universal? Como seria se todos agissem conforme o meu padrão de comportamento? Aí a consciência de cada um responderá. Sem dúvida, a consciência de cada um vai apontar se isso seria bom para a humanidade ou não. Se o meu comportamento fosse um padrão, uma lei. Esse é um apontamento importante. Nós deveríamos pensar também sobre isso. Então, em resumo, nós temos que caminhar mais fortemente e mais intensamente, preparados para essas alterações de comportamento. Aceitando, nós precisamos aprender, nós temos muito para aprender. Olhando, por exemplo, para essas pessoas que deixaram grandes padrões de comportamento e sem maiores pretensões, começando com o próprio comportamento, começando com a própria forma de enfrentar as situações, enfrentar, por exemplo, os desafios, enfrentar, por exemplo, a adversidade. Primeiro aceitando que eu só aprendo com a adversidade. Se não houvesse adversidade, não haveria o crescimento. Então esse é um primeiro ponto. E quem sabe olhando para esses grandes nomes, essas grandes pessoas, que não foram só grandes espíritas, foram grandes pessoas. Foram seres humanos, de muita dignidade. E usaram para coordenar a sua vida os valores espíritas. Então nós deveríamos também perguntar sobre isso. O que será que é ser espírita? Será que é frequentar centros espíritas? Só isso? Vamos lembrar desses exemplos que nós citamos. Ser espírita não é frequentar centros espíritas. É seguir, pelo seu livre-arbítrio, uma forma de ser que seja coerente, por exemplo, com a igualdade, com a caridade, com o próprio livre-arbítrio, com a paciência, com a consciência do processo evolutivo. Isso sim. E principalmente, voltando ao ponto, com lucidez. Ser espírita é ser lúcido, nesse sentido. Lúcido no presente que eu estou vivendo. Portanto, lúcido para um grande trabalho de construção. Eu agradeço a atenção de todos. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos. Que cada um consiga, de per si, no seu próprio contexto, nas suas próprias características, naquilo que constitui seu próprio projeto de vida, avaliar qual é o seu padrão de comportamento e qual tem sido a sua capacidade de realização. De forma muito clara, de forma muito realista, sem ilusões. Obrigado, uma boa noite.